ok? É uma alegria novamente estar aqui nessa casa, que Jesus nos abençoe, que os mentores dessa casa abençoada e os meus protetores possam abençoar cada um de nós durante esses momentos do Evangelho que nós estamos então refletindo sobre a lição da noite. Essa lição aqui, numa primeira data que a gente marcou para eu vir no Dia dos Pais. Então, como depois mudou e eu descuidei, quando eu vi tinha ficado a lição. Depois eu falei, mas eu não vou desmarcar não. Então, todo dia Dia dos Pais, todo dia Dia das Mães, todo dia Dia dos Filhos, né? Nós vamos falar muito aqui com os pais hoje. E isso é bom, porque a gente quase não fala dos pais, né? Geralmente, eu fui evangelizadora há muitos anos, a gente não comemora muito o Dia dos Pais, eu tenho mudado, porque tem muito caso de pai que abandona filho. Para começar, isso causa muita tristeza, né? Para começar o nosso estudo, eu quero partir aqui do 4º mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Então, esse mandamento aqui é o mandamento da família. O que significa esse honrai a vosso pai e a vossa mãe? Honrai, respeitai, amar, né? Então, significa tudo isso. E não é só o pai e a mãe, não. Os filhos, o genro, a nora, os netos, toda a humanidade. Mas por que nós temos que amar toda a humanidade? Não já basta eu amar os que estão lá em casa. A humanidade é uma grande família. Na verdade, quando nós refletimos sobre termos universais, em termos da lei universal, daquela lei que o Pai Celestial, nosso Criador, governa todo o universo, a humanidade é uma grande família, né? Todos os nossos irmãos que estão enfrentando problemas de guerra, de catástrofe natural, de sofrimento tão doloroso no planeta todo, isso tudo reflete na nossa vida, de maneira que muitas vezes nós não sabemos reconhecer. Então nós estamos dentro dos nossos lares, unidos através dos laços físicos, para aprendermos a amar uns aos outros, né? E dentro desse amar uns aos outros, quando a gente vai aprendendo, esses laços de amor, eles vão se dilatando até alcançar a família universal. A Amélia Rodrigues diz nas suas obras, o espírito Amélia Rodrigues diz nas suas obras que, na medida em que nós vamos aprendendo que existe algo mais do que nós próprios no mundo, existe o pai, a mãe, a esposa, o esposo, que nós só somos felizes quando estamos uns junto com os outros, esses laços de amor vão crescendo, vão se dilatando e a gente vai sentindo aquela necessidade incessante de estarmos uns com os outros, de aprender a viver para fazer o outro feliz, ao invés da gente ficar, eu quero ser feliz, o outro se dane, não, mas eu não tenho sossego, né? Então, a gente vai entendendo que quanto mais a gente faz o outro feliz, mais feliz a gente é. A vida funciona assim. Vocês concordam? E na questão da família, nossas famílias estão vivendo situações dolorosas. Se a gente for contar aqui cada um, daqui um pouquinho está todo mundo chorando aqui. Né? Não vamos contar, vamos aumentar a nossa força. E os maiores problemas de família são consequência, no momento, da não educação dos filhos. Não é só matricular numa escola, não é só trazer para a aula de evangelização,
evangelização. E vocês comecem a orar, meus irmãos, em benefício desta casa que nos acolhe, desta casa abençoada que os vizinhos aqui tiveram a honra de receber do plano espiritual, né, do plano espiritual. Não foi à toa que o dono doou o terreno aqui. Quando eu fui a primeira vez lá no bairro Planalto, que ela me falou que lá estavam provisoriamente, eu falei, mas Deus é que sabe, né, onde é que vai ser. Ganhou depressa, né? E vocês trabalharam tanto para dar conta, né? E o serviço rendeu, ó, 100 por 1, mais de 100 por 1, que maravilha. Mas uma casa espírita que não tem evangelização da criança e do jovem, ela está com o trabalho por fazer, né? Mas está fazendo muita coisa, graças a Deus, mas isso é, então, digamos assim, é o néctar dos deuses, eu posso falar assim? Posso? É o néctar dos deuses, é a coisa mais importante. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, diz o Mestre Jesus no seu Evangelho. Então, os problemas que a gente enfrenta, a maioria decorre da falta de formação moral dos filhos. Quem é que são os encarregados de fazer isso? Os pais. Mas então por que eu estou falando de evangelização? Porque a casa espírita é parceira da família na questão da evangelização. Mas a obrigação primeira de quem mesmo? Dos pais, né? Dos pais. Não é da escola, não é dos professores, é dos pais, da família, né? Nós vamos começar, eu quero ver se dá para me ler umas 2 cartas. Carta a meu filho. Meu filho, dito esta carta, para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada, com que me liquidou a existência, não pensávamos nisso, nem você, nem eu. Nós demoramos muito para aprender as coisas que nos interessam, a imortalidade da alma, para entender que os efeitos da lei divina, as consequências da lei divina não cessam, não para. Nós somos filhos de Deus, estejamos mortos segundo o corpo ou vivos. Nós somos filhos de Deus, nós somos seres imortais. A vida é eterna, a morte não existe. Quando o corpo cessa a sua vitalidade, quando ele não tem mais vitalidade, o espírito abandona o corpo e se revela mais vivo do que nunca. Enquanto a pessoa não consegue compreender que em qualquer situação nós somos o resultado de tudo que nós vivemos, não tem jeito, né, de falar assim, eu sou muito bonzinho, eu sou muito boazinho, muito caridoso, e o coração está falando outra coisa. O plano espiritual nos tem sobre as vistas o tempo todo. Tudo que a gente faz está registrado na nossa aura. Todo mundo sabe o que é aura? Sabe mesmo? Eita, povo bom de matéria, que beleza! Continuando então. Então, o filho deu a taça envenenada para o pai. E isso acontece de forma que a gente fala assim, mas isso hoje não acontece mais não. Deus me livre, a gente demora mais para aprender a viver, para aprender a amar uns aos outros. Esperava de suas mãos não apenas o remédio anestesiante para minha enxaqueca. As convulsões que me tomaram de improviso traumatizavam minha cabeça. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante dos meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos. Morre, velho. Então, é um drama doloroso, difícil. Tornei a noite recuada quando o afaguei pela primeira vez. Um pequenino e tenro de encontro ao meu peito. Quando o filho nasceu, quando o pai o segurou pela primeira vez, senti em você o meu próprio coração a vagir, a chorar nos braços. Então ele relembrou do momento em que o filho nasceu.
o álbum de fotografias, as festas de aniversário, os bolos coloridos enfeitados de vela, que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria. Nossa casa velha, a princípio, humilde e pobre, que meu suor convertera em habitação rica e farta. Recordei incidentes desde muito esquecidos, né? Nos quais me observava, ele, o pai, observava a si mesmo, expulsando crianças ternas e maltrapilhas do nosso grande jardim de inverno, para que o nosso lar fosse apenas seu. Revi nossa luta, quer dizer, a luta do pai e da mãe, para que os livros lhe modificassem a mente, baldado esforço para que a mocidade se erigisse em alicerce nobre ao futuro. De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei-lhe de novo as extravagâncias contínuas, os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a bebida constante, a rebeldia constante e o carro de luxo com que eu presenteei no momento infeliz. Filho do meu coração, tudo isso vivi, tudo isso recordei no instante da morte, isso num curto espaço de tempo. Há livros, além desse livro aqui, esse aqui é Luz no Lar, que narra o que é o desencarne. No instante do desencarne, quando o espírito desencarnante tem a bênção da lucidez, que não é todos que têm, não. Depende do que viveu. Depende de quem viveu em dia com a lei de Deus. O espírito recorda toda a sua existência. Revê todos os fatos pequeninos, os incidentes pequeninos, né, com outra visão, com visão mais ampla. Mas como que se processa isso? Eu vou resumir aqui. Bênção da providência divina, que permite ao espírito rever os seus próprios atos. Dera-lhe todo o dinheiro que conseguira juntar, mas você desejava o resto. Mas você desejava o resto. Nas vascas da morte, vi ainda de mãos ansiosas, arrebatando-me o chaveiro para surrupiar as últimas joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você empalmou o dinheiro que se mantinha fora da nossa conta bancária. E porque não podia odiá-lo, orei, talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez na vida, né? Rogando a Deus nos abençoasse e compreendendo tardiamente que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que lhe venhamos honrar a vida. Não digo esta carta para acusá-lo, nem de leve. Me passou pelo pensamento o propósito de anunciar-lhe o nome. Você continua sangue do meu sangue, coração de só coração, coração de meu coração. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo que na maioria das circunstâncias há junto deles pais delinquentes, por acreditarem muito mais na força do cofre e na riqueza do espírito, afogando-os desde muito cedo na sombra da preguiça e no vício da ingratidão, né? Então, não venho falar aqui unicamente a você, porque o meu erro, o seu erro é o meu erro, igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança,
para que se precatem contra o demônio do ouro desnecessário. Porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação, uma loucura. Há quem diga que somente as mães sabem amar, e realmente o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam, e por amar imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece, para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da divina justiça, aos quais rogo me concedam algum dia a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, por retrato vivo de meu carinho. Então nós dois juntos, de passo acertado no trabalho e no bem, aprenderemos, enfim, como servir ao mundo, servindo a Deus. Do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vocês entenderam? Então acabou já o estudo. Não acabou nada. Aqui tem história para a gente recordar, né? Como educar bem a criança? É deixando fazer tudo o que quer? Não. É colocando limite, colocando respeito. Quando o pai e a mãe colocam limite no filho, ó, meu filho, isso pode, isso não pode. Meu filho, eu posso te corrigir porque eu assumi lá no plano espiritual, antes da gente renascer, o compromisso de te ajudar a se corrigir dos velhos hábitos. No livro O que é Evangelização de Espírito, autor Eurípides Barçanufo, lá da Pedagogia do Espírito, do Grupo Espírita Esperança, Caridade e Sacramento, né? Ele vai dizer o seguinte, que a criança precisa saber o quanto antes que é um espírito reencarnado, que a maioria dos espíritos que reencarnam aqui na Terra é aluno rebelde, é aluno que vem repetindo ano, repetindo provas reencarnatórias, né? É aluno que vive, não aprende, não se torna melhor, não se torna mais amoroso, não se torna mais honesto, mais honrado. Aí o que acontece? Toma bomba. Lá não tem esse negócio de não passar de ano sem saber, não. Ou é promovido ou não é. E se for reprovado na prova reencarnatória, na prova de vida, vou tirar que esse povo copiou essa história de prova de vida aqui, viu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas então vamos ver isso. Para ser reprovado aqui, tem que modificar alguma coisa. Tem que dar um passo em direção ao bem, em direção à capacidade de amar, de respeitar, né? Quem fala assim, mas eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não dou conta de perdoar. Vou lembrar aqui, se eu já falei isso aqui, é para ver se a gente consegue aprender. Emmanuel nos fala que nós, os filhos, temos com os pais uma dívida impagável. Oh meu Deus, mas que dívida é essa? Ainda deve meu pai? Ainda deve minha mãe? Deve. Deve o quê mesmo? O que a gente veio fazer aqui? A gente veio evoluir. Para evoluir não pode ficar só no chamadinho suave, no aprendizado pacífico, não. De vez em quando é preciso tomar uma refrega da vida para ver se acorda, para ver como é que estão os valores morais, para ver se a nossa fé é uma fé firme, robusta, verdadeira, ou se está ainda uma fé fraquinha. Qualquer dificuldade, Deus esqueceu de mim, cai na revolta. Isso é uma fé mais do que vacilante. Nós estamos aqui para nos fortalecer em condições morais, em condições espirituais, na capacidade de viver em plena harmonia com a lei divina.
em plena harmonia com a lei divina. Esse pai aqui, o que ele fez que ele não devia ter feito? Não colocou limite para o filho, deu tudo que o filho queria, né? Quando ele pensou em corrigir o filho, o menino já estava grande, né? Então, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados, não sei se é 7, é 8. Bem-aventurados os que, não sei se é 7 ou 8. O que está falando lá? Que os pais precisam estudar o caráter dos filhos e corrigir. O que mostra? Ó, meu filho, quando a gente sair, meu filho, eu estou falando com você, senta aqui. Porque às vezes educa a criança tão mal. O menino não conversa direito, o menino não convive com ninguém direito. Olha para o filho e a gente, quem não conhece, olha e fala assim, que lá tem um problema. Tem um problema mental, tem um problema emocional. Eu peço perdão aos pais, sempre naquela condição em que Walter Barcelos, o escritor de Uberaba, nos ensina, no livro A Arte Moral de Educar os Filhos. O que ele ensina? Que quando nós, os evangelizadores, formos falar com os pais, é uma gotinha de verdade num litro de amor. E os pais, quando for falar com os filhos, meio a meio, viu, gente? Que se for só uma gotinha, essa educação, esse processo muito devagarinho, não dá certo, não. Tem que ser meio a meio, entende? Meio a meio. De repente, é preciso colocar mais metade de verdade. Mas o amor não pode faltar. Conversar particularmente com os filhos. Os filhos precisam saber que nós somos espíritos imperfeitos. Quem vai dizer isso tudo é os pais. Comete erro, tem que corrigir o erro. E o pai e a mãe tem que ter conduta reta. Mas o que é isso, meu Deus? Proceder moral equilibrado, honestidade, respeito. Aí eu vou perguntar, que moral tem um pai e uma mãe que fica brigando dentro de casa, um querendo matar o outro, porque não é só homem que mata mulher, tem mulher que mata homem também. Como educar os filhos nesta condição? Tem jeito? Não. Então é preciso levar tudo em banho-maria, com honestidade, com sinceridade. Nós estamos com muito problema aqui para resolver, mas se a gente for cada um para um lado, vai resolver o problema? Não. Vai multiplicar, vai aumentar o sofrimento. Nós vamos ficar abandonados. É melhor uns cuidar dos outros. Vocês concordam? Aí vai falar assim, isso não é assunto para criança. Afinal de contas, isso é assunto de criança ou não? É ou não é? Não estou entendendo. É ou não é? É. Ah, mas por que é? Vocês não falaram. Eu vou perguntar de novo, vocês não estão sabendo isso não? Esse assunto sobre o qual nós estamos falando é assunto de criança e de jovem ou não é? É, gente. Eles vivem isso. Vê a mãe chegar a querer mandar no mundo inteiro. A mulher, quando ela quer mandar, sai da frente. Que ninguém tem conosco, não. De repente chega o pai lá, chegou o chefe. O teto da casa treme. Mas o menino tem que saber como resolver um problema desse. E quando o pai e a mãe brigam muito e agem pouco, a criança entende isso assim, ó, num piscar de olhos. A criança sabe quem que é o pai, quem que é a mãe, quem que é o avô, quem que é a avó, quem que é cada professor que dá aula para ele, quem que é cada evangelizador. Ele sabe de tudo e muito rápido. Então é preciso ter moral para educar. Ai, mas eu não tenho. Começa a melhorar. Começa a ensinar para a criança que o lar é uma escola, onde pai e mãe aprendam a viver juntos. Cometeu um erro, não espera o filho ficar sabendo daquilo por outras bocas. Não, meu filho, vem aqui. Eu fiz isso aqui, isso não está certo, eu estou me corrigindo. E corrige mesmo, porque o olho do menino está em cima, vigiando o adulto que educa ele. E se
falar e não cumprir, vai perder a autoridade para orientar e dirigir a família. Não se educa ninguém com violência, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, uma página maravilhosa, endereçada aos pais de família. Ele fala que é necessário educar com brandura e firmeza. É necessário conciliar. A coisa está tão séria, o tempo dos bobos já acabou. Começa a gritar, mãe, pai, você está gritando. Mãe, você está gritando. Mãe, você fala, mas não cumpre. O menino fala pra gente. E aí se bate no menino, vai mostrar que a inteligência não está funcionando. Então, nós precisamos buscar outras formas de viver. Quem é que gosta de viver num lugar onde o povo briga o tempo todo, ameaça um e o outro, acabar com a vida do outro o tempo todo? Então, primeira coisa que precisa de ter, boa educação. Aí eu tô nervoso, é melhor deitar num canto, nem que for no chão, ficar quieto lá, porque até a raiva passar, não pode nem urrar perto dos outros, não, porque ninguém é obrigado a ver. A coisa é séria. Fulano, nós vamos sair, nós vamos passear. Olha, meu filho, o que eu estou mais satisfeito agora é porque eu vou com você. Meus filhos têm que ter educação, tem que educar os filhos todo dia. Porque senão chega na casa do parente, na casa onde foi passear, o menino dando a chorar, dando a gritar, não espera servir a comida, vira aquele desespero, ninguém come, aquela confusão. Se for num restaurante, de vez em quando eu vejo um caso. O menino chora o tempo todo, ele não come, ele não deixa a mãe dele comer, mas vira aquela confusão. É porque não recebeu educação. A criança educada, ela é mais feliz, ela aproveita os passeios, né? É preciso educar a criança para que ela aprenda a ser feliz com o que o pai e a mãe podem oferecer em termos materiais. E é preciso explicar. Nós não somos ricos, mas nós temos a nossa família, nós temos uns aos outros, nós vivemos bem aqui dentro do lar, nós temos amor. É preciso ensinar novos valores morais, novos valores espirituais para que a criança se renove. Uma vez, eu fui evangelizadora lá no Bezerra há alguns anos. Eu dei aula para meninos de tudo quanto foi idade lá, criança e jovem. E nós tínhamos umas turmas de evangelização à tarde. E tinha mais evangelizador do que criança. Então era muito comum a gente ficar dentro da sala de aula, junto, todo mundo junto e o outro dando aula. E a gente sendo evangelizado também, porque a gente não pode falar que sabe tudo que não sabe, não. E teve um dia, e eu vivia caindo de sono, porque trabalhava em 2 escolas, professor de português não tem sossego, enquanto o professor de matemática prepara o sol, está andando batendo perna, o de português ainda está lá escolhendo um texto, que assunto que é, que atividade vai dar, ou faz isso, ou então o serviço não presta. Bom, e eu saí para ir nessa aula de evangelização, eu cheguei em cima da hora, caindo de sono. Acho que eu não estava enxergando esses meninos na minha frente. E foi na aula. E tinha uma menininha que frequentava lá a aula de evangelização com os primos quando ela vinha de outra cidade para visitar a família. Ela pegou e falou assim para mim: tia, ainda bem que a senhora ensinou para a gente, né? Eu falei com os meus pais. Mas o que eu ensinei, minha filha? Olha, tia, que os pais, eles fizeram muito por nós, né? Quando aceitaram a gente antes da reencarnação. Vocês acreditam que o meu sono acabou, gente? Tão feliz que eu fiquei. Porque se aprendeu essa situação, não tá bom? Então a vida é isso. Quando os pais deixam os filhos fazer o que quer, nem respeitado pelos filhos eles são. É preciso dizer aos filhos: ó, meu filho, agora o papai é novo, mamãe é nova, nós estamos trabalhando para cuidar de você, para te criar, para te educar. Quando nós estivermos velhos, doentes, né, com a bengala na mão, né,
você vai ter que cuidar da gente, meu filho, você não deixa a gente ir para o asilo, não. É preciso ir plantando a semente no coração do filho. Mas se não plantar, não colhe. Se plantar, pode colher. Pode ou não pode? Então, é necessário, nosso tempo está acabando, que cada pai e cada mãe, eu quero que você saia daqui bem preocupado mesmo, vai perguntar, vai pedir um anjo de guarda para ajudar a verificar se está educando bem ou mal os filhos. Mas meu filho já casou. Mas não custa nada, enquanto está tomando um cafezinho com pão de queijo ou sem pão de queijo, ter uma conversa sobre isso, não é? Porque aí está plantando para as próximas gerações. O amor não cessa. O dever de educar também não. O aprendizado dessa lição é infinito. Então, eu desejo que cada um dos irmãos tenha muitas oportunidades de refletir sobre essa carta, meu filho. E nós pedimos a Deus, pedimos a Jesus, que abençoa os pais desencarnados e as mães desencarnadas, que estão no plano espiritual, em sofrimento, porque descuidaram, negligenciaram a educação dos filhos. Muito obrigado.